Fala pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 26 de novembro, estamos fechando a semana, né? E a gente começa aqui o nosso programa para ficar de olho. E a gente, como saiu a safra de resultados corporativos, a gente já falou de vários setores, as principais empresas, é claro, porque não dá para falar tudo. Então hoje a gente vai abordar o tema varejo. Também é um setor que tem bastante empresas, né, de capital aberto, mas a gente vai falar de quatro, vai falar um pouco do setor, né. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, para entender um pouco o que aconteceu com o setor. O setor tomou um baque muito grande aí com o surgimento da Covid-19. Basicamente, no final do primeiro trimestre do ano passado, segundo trimestre, começou o isolamento, né? Se fechou as lojas de rua, shopping, foram fechados, né? Pela questão do lockdown. E essas empresas tiveram prejuízos fantásticos, né? Porque o pessoal tinha loja alugada, tinha que pagar salário de funcionário, pagar aluguel, e não tinha faturamento, né? Então, quem não tinha uma estrutura de comércio eletrônico sofreu muito, né? Muitas empresas de varejo de rua, pequenas, né, quebraram, né, sumiram. Agora, as grandes empresas de capital aberto, quem já estava no comércio eletrônico, e a Magazine Luiza já estava com uma plataforma adiantada, elas foram beneficiadas com o isolamento porque a população não saía na rua, mas fazia compras pelos aplicativos, né? E já as outras lojas que não estavam preparadas por isso, porque o ambiente era loja de rua mesmo, né? O pessoal se movimentando nas lojas, tiveram que correr, né? Ter gastos adicionais aí para acelerar o processo de comércio eletrônico, passos iniciais, a gente pode dizer assim, né? Então, logicamente, os resultados de grande parte das empresas do setor foram prejudicados, né? No caso de shopping, você tem os donos dos shoppings com uma situação complicada, porque os lojistas estavam fechados, né, o shopping estava fechado, os lojistas tinham que pagar aluguel, ao mesmo tempo não tinha receita, com correção pelo IGPM, que explodiu, né, explodiu por causa de preço do minério, dólar e tal, e tinha que negociar, né, os reajustes, né, isso deu um momento também muito dramático aí para o setor, né? Porque se os donos do shopping é, não fizessem um acordo ou alguma coisa do gênero, haveria problemas mais sérios, né? Então houve postergação de pagamento do aluguel, algumas mudaram o índice de IGP para IPCA, quer dizer, houve várias situações, né? E foi sofrível, né? No terceiro trimestre 20, a economia começou a reabrir, ainda não shoppings e lojas, mas o comércio eletrônico continuou surfando, né? As ações da Magazine Luiza e da Via tiveram os seus melhores momentos, com as ações subindo muito forte, em detrimento das outras, né? Das lojas Renner, por exemplo, lojas americanas. As lojas americanas ainda tinha seu braço de comércio eletrônico, e agora recentemente teve uma reestruturação, incorporado tudo, né? É, mas assim foi um dos setores que foram afetados aí pela situação aí da pandemia, né? Vamos começar a falar pela Via, antigamente se chamava Via Varejo, hoje se chama Via, né? Ela mudou o nome. Terceiro trimestre de 2021, vocês estão vendo aí no slide, né? O faturamento dela foi 7,3 bi de reais no terceiro trimestre de 2021. A gente faz a comparação tanto com o segundo trimestre de 2021 como o terceiro trimestre de 2020, você percebe que houve um equilíbrio no segundo trimestre de 20 contra o terceiro trimestre de 20. Segundo trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 20 foi 7,8 bi de faturamento em cada trimestre, justamente pela questão do comércio eletrônico. Você tinha lá uma inflação muito baixa, uma Selic baixa, e isso ajudava no consumo, né? Porque apesar de você ter desemprego e coisas do gênero, as pessoas que
grande parte que continuou trabalhando, ficou em casa e consumia, não tinha como sair de casa, né, aquelas coisas, e passou a consumir. Então fica claro isso, na comparação dos trimestres. Só que no terceiro trimestre de 21, a gente percebe que a receita líquida dela caiu de 7,8 para 7,3. E aqui já há reflexos do aumento da inflação, do aumento de juros, e consequentemente mexeu com todo o setor de varejo, né? Não é uma exclusividade da Via. O resultado da Via, ele não veio bom, ele veio abaixo do esperado. Quando a gente olha a geração operacional de caixa, né, o EBITDA dela ajustado foi 669 milhões, veio até melhor do que do segundo trimestre de 2021, né? Eu consegui uma margem EBITDA de 9% contra 8% do terceiro TRI 20 e 6% do segundo trimestre 21. E o lucro líquido foi de 101 milhões de reais. Mas quando a gente ajusta esses números, porque na verdade o que a Via fez? Diferentemente das outras empresas, ela provisionou questões trabalhistas em valores expressivos. Então, na verdade, o EBITDA ajustado dela no terceiro trimestre, contabilmente, foi negativo em 342 milhões. Quer dizer, o mercado não estava esperando isso, né? Já o, o, o ajustado, né, vamos dizer assim, desconsiderando isso, já veio abaixo. Então, se você olhar o contábil, ela veio com prejuízo líquido de 668 milhões de reais. Essa é uma das explicações, uma das, né, explicações que bateu muito nas ações de varejo, que esse ano estão sofrendo muito, né? Inversamente do ano passado, que subiram bastante, Via e Magazine Luiza, esse ano elas estão tendo quedas bem representativas que a gente vai ver no final. E logicamente o investidor que está posicionado em Via, as ações da Via, caiu muito forte. O questionamento é, saio do papel, fico no papel? A gente tem que ver que o cenário mudou, né? A inflação voltou e os juros vão ficar mais altos. Então o setor, a Via e o setor vão ter meses à frente aí realmente muito desafiadores. Isso a gente tem que entender que a Via é uma excelente empresa, ela tem um porte respeitável dentro do setor de varejo. Então, assim, esses ganhos de curto prazo que a gente viu no passado deve demorar um pouco para voltar. Eu não considero o investidor de médio e longo prazo se desfazer de papel de forma alguma. Mantenha o papel, porque lá na frente as coisas vão melhorando, né? Isso vale para Magazine Luiza também, tá? É a mesma coisa. Bom, a empresa ela avançou, a Magazine Luiza dentro do comércio eletrônico é a empresa que mais está avançada, né? Ela tem uma plataforma muito bem parruda, né? Uma diversificação de serviços muito grande, né? No terceiro trimestre 21, ela teve uma receita líquida de 8,6 bi de reais, né? Já uma queda de 4% sobre o segundo trimestre 21 e 4% acima do terceiro trimestre 20, que, como eu falei, foi beneficiado ainda pelo comércio eletrônico. Diferentemente, quando a gente compara as lojas de rua, o terceiro trimestre 20 foi horrível, né? Porque estavam fechados. Ou começando a abrir, vamos dizer assim. EBITDA ajustado do terceiro trimestre 21 foi 135 milhões, uma queda substancial sobre o segundo trimestre, 71%. Vale lembrar que no segundo trimestre de 21 ela teve contabilizações não recorrentes, o que inflou, né, o EBITDA daquele período, né? Além do que, no terceiro trimestre de 21, por conta da piora de cenário, houve aumento de despesas operacionais, tanto de marketing, de vendas, enfim, tudo mais, para você tentar melhorar, atrair cliente, né? Então houve um EBITDA muito fraco, abaixo do esperado também. O lucro líquido de 144 milhões no terceiro trimestre de 21, ele foi influenciado positivamente por questões de resultado financeiro, com o aumento dos juros, e por conta aí de imposto de renda recolhido a menor, né? Então o resultado da Magazine Luiza também não agradou, veio positivo, mas veio fraco. Ela não contabilizou como a Via questões trabalhistas,
Então isso aí, se realmente ela também enfrentar esse problema lá na frente, ela vai ter que contabilizar, fator aí para a gente acompanhar. Lojas americanas, aqui eu estou considerando as lojas americanas como o perfil que era antes, sem o braço eletrônico, né? 6,3 bi de receita, foi uma queda de 9% sobre o segundo trimestre de 21. Foi bem melhor do que o terceiro trimestre de 20, é claro, porque como eu falei, é loja de rua, né? E o braço eletrônico dela não está aqui nesse consolidado, tá? O EBITDA ajustado foi de 743 milhões, foi uma queda de 31% sobre o segundo trimestre. E aqui também vem a questão do aumento de despesas operacionais com a deterioração do cenário. Então, despesas de vendas, né, de marketing, enfim, uma série de despesas que pressionaram tanto a loja americana como pressionaram as outras empresas do setor. Ela fechou com um lucro líquido de 241 milhões de reais, 7% acima do segundo trimestre desse ano, influenciado por resultado financeiro. E olha que, como eu falei, loja de rua sofreu muito. O lucro líquido dela no terceiro trimestre 21 foi de 241 milhões contra 36 milhões de lucro no terceiro trimestre 20, quando as lojas estavam voltando a abrir. Então foi um estado muito sofrível, né, lá atrás. E agora, nesse terceiro trimestre, o resultado foi penalizado pela deterioração do cenário doméstico, né? Inflação, juros altos, enfim, incertezas na economia, uma série de coisas. Lojas Renner, que é bem loja de rua mesmo, a receita líquida do terceiro trimestre foi 2,4 bi de reais, foi 5% acima do segundo trimestre de 21. Houve todo um esforço da empresa em evoluir na questão de comércio eletrônico. Logicamente isso ajudou um pouco ela no faturamento. Contra o segundo terceiro trimestre de 20, a receita cresceu 44%. Aquilo que eu falei das lojas de rua serem mais penalizadas em 2020 do que o comércio eletrônico. O EBITDA ajustado foi 278 milhões, foi 16% abaixo do segundo trimestre de 21, também pressionado por despesas operacionais. E ela teve um lucro líquido de 172 milhões de reais, 11% abaixo do segundo trimestre de 21, mas muito melhor do que o terceiro trimestre de 20, onde ela teve EBITDA ajustado negativo de 38 milhões e um prejuízo líquido de 83 milhões. Então, assim, o resultado de lojas Renner, ele veio dentro do esperado, não trouxe surpresa, mas é um resultado fraco, penalizado pelo setor. No último slide, a gente vê o comportamento das ações do setor na B3 nesse ano, acumulado até dia 25, até ontem, né? Enquanto o Ibovespa caía 11% no ano, as ações do setor de varejo assim afundaram, né? As lojas americanas caindo 47% no ano, lojas Renner caindo 22% no ano, Magazine Luiza caindo 65% no ano e a Via caindo 63% no ano. Ou seja, as duas, Magazine Luiza e Via, que foram as mais beneficiadas em 2020 pelo comércio eletrônico, esse ano foram as mais penalizadas justamente porque a abertura de lojas de rua atraiu mais clientes, as pessoas se acostumaram a fazer compra pelo comércio eletrônico, mas o movimento, a mudança de cenário doméstico, a deterioração, inflação, juros e incertezas que prejudicaram a Bolsa, né, a questão do risco fiscal e tudo mais, o atraso no Congresso para levar as coisas adiante, PEC dos precatórios, enfim, tudo isso bateu na nossa Bolsa. A nossa Bolsa continua sendo a pior performance do ano, ela é a única que praticamente está negativa, o Xangai que vem um pouco, que vem na sequência como a quase pior, né? Então, mas assim, o Ibovespa está longe dela, está assim horrível, né? Bom, hoje, dia 26, é o dia do Black Friday, né? Então é um dia que teoricamente deveria ser comemorado aí pelas ações do setor. Só que, igualmente como as ações de todos os setores, já que as bolsas de valores elas estão caindo no mundo todo hoje, pelo surgimento de uma nova cepa da Covid na África do Sul, e é uma cepa que ainda é uma mutação que o pessoal está
preocupado que essa nova cepa ela não tenha, as vacinas que existem hoje não consigam, ainda está no ar, sabe, o que é esse negócio novo aí. Então as bolsas estão afundando 3% lá fora, e o nosso aqui também caindo 3%, e as ações de varejo estão caindo também nesse nível, 3, 4, 5%. Hoje é o massacre da Serra Elétrica, o que só vai piorar esses números que eu falei aqui, porque isso era baseado no número de ontem. Bom, o cenário para o setor. A gente tem um ambiente desafiador, com inflação crescente no Brasil e no mundo. Os juros têm que subir, e agora a gente tem esse novo caso, uma nova onda de Covid que está batendo na Europa. Ainda é o Delta, a cepa Delta, está pegando muitos países, principalmente os não vacinados, mas até vacinados estão sendo hospitalizados. Então a Áustria está transferindo pessoas doentes para a Alemanha porque não tem mais leito de hospital. A Alemanha já está quase no limite também de leito. França está começando a fazer isolamento de regiões, da mesma forma que a Alemanha vai aumentar as restrições. Realmente volta um pouco esse filme de terror na mente das pessoas, né? A gente vê assim, eu tenho dúvidas que esse Black Friday, os dados que estão saindo aqui dizem que as vendas nos últimos dias têm crescido bastante, baseado no Black Friday. Mas assim, eu não vejo nesse cenário de deterioração os resultados fantásticos que se esperavam de vendas, tanto para o Black Friday como para as vendas de final de ano. Então assim, o setor ele vai continuar evoluindo no comércio eletrônico, nas plataformas. O Magazine Luiza está bem adiantado, havia vindo no segundo plano. Essas demais, elas estão se arrumando para ter esse modelo, caso a situação piore. E a gente vê um ano de 2022 um ano complicado, um ano difícil, né? Porque a inflação vai continuar alta, os juros vai continuar alto, e é um ano de eleição, onde logicamente a Bolsa de Valores toma passa a operar num ambiente de volatilidade muito grande, conforme os nomes dos candidatos vão sendo apontados nas pesquisas. A gente continua recomendando setores de varejo, deixando claro que o perfil de curto prazo, que antes era visível, ele mudou para médio e longo prazo. Então, assim, as ações podem continuar pesadas no curto prazo, né, com tendência de resultados irem aos poucos melhorando conforme a economia gradualmente vai se recuperando. Então, esse aqui é um dos setores que foram fortemente penalizados aí pela pandemia Covid, e agora estão sendo penalizados pela deterioração do cenário doméstico. Bom, é isso que eu queria falar. Semana que vem a gente volta com um novo para ficar de olho. Talvez a gente explore algum tema de setor, ou a gente volta a falar sobre, de repente, Covid, com essa situação, seja um tema interessante para a gente voltar a falar. Mas a gente vai descobrir no próximo programa. Um abraço a todos, bom final de semana, até mais.